A gente vai ter uma pergunta agora, Ana, do Giba Alvarez, diretor do cursinho da Hum, Poli. Vamos receber o Giba que Alvarez legal. aqui, vamos lá. Olá, Ana, como está? Tudo bem? Educação e trabalho são temas transversais, mas apesar disso, é muito difícil no Brasil encontrar projetos de educação e trabalho. A própria palavra trabalho, na Base Nacional Comum Curricular, no nosso documento, aparece pouquíssimas vezes. E também é muito difícil encontrar currículos, projetos educacionais que de fato ressignifiquem a palavra trabalho e sejam projetos de educação e trabalho propriamente ditos. Como encarar esse desafio, Ana? Como fazer com que projetos de educação técnica profissional sejam projetos de educação, de trabalho, que permitam ao trabalhador, à trabalhadora, formação crítica, portanto, entendimento do mundo que se vive e ter não só competências e habilidades para se ressignificar conforme as mudanças acontecem, mas que principalmente aproximem essa distância que no Brasil é enorme entre projetos de educação e projetos de educação técnica profissional. Como fazer projetos, finalmente, de educação e trabalho dentro do campo da educação técnica profissional no Brasil. Obrigado pela oportunidade, gente. Até a próxima. Eu fico feliz de responder a pergunta do Giba. Muito obrigado, Giba. O Giba é um parceiro super importante para a reflexão exatamente dessa relação entre educação e trabalho, né? A primeira coisa que eu acho que é importantíssima é a gente valorizar o trabalho, a gente realmente achar que o trabalho é algo digno de ser introduzido dentro de um currículo escolar, né? Por que é que até hoje a gente não teve nenhuma referência ao trabalho dentro da escola e por que existe uma resistência tão grande? Então, em parte, eu acho que é pela razão que eu te disse que a educação profissional ela foi marcada por propostas alienantes e alienadas que determinavam uma trajetória bastante restrita e não abrangente, que não era numa perspectiva emancipatória, né? E nem de desenvolvimento pessoal e para a vida inteira e tal das pessoas que faziam. Então, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Se eu fosse jovem, eu também não ia querer, e, enfim, ninguém vai querer e desejar ir atrás de construir um caminho pensando nisso. O que você quer é crescimento para a vida inteira, né? O que nós. Então, acho que nós temos. Então, essa é uma das razões que eu acho que atrapalha um pouco a relação da educação e do trabalho, porque a educação ela tem um caráter emancipatório e ela é vista mesmo como algo que você cada vez mais amplia os horizontes e as possibilidades de desenvolvimento de todo mundo. Por isso que a gente defende a educação para todos e a gente quer que todo mundo siga estudando, né? O outro ponto que eu acho que daí é relevante é a gente entender que o trabalho é uma coisa muito bacana, é muito boa. O trabalho confere dignidade, o trabalho é por meio do trabalho que a gente vai exercer a nossa cidadania. Então, isso precisa ser entendido como algo que deva ser trabalhado na escola, não como um elemento que vai roubar o tempo do aluno, a capacidade crítica dele, a possibilidade dele ampliar os seus horizontes. Pelo contrário, quer dizer, se a gente entender o trabalho como princípio educativo, como algo que vai ajudá-lo a entender melhor o mundo e se posicionar e se colocar de uma outra forma, o trabalho é muito bem-vindo. Ele não será bem-vindo no ambiente escolar quando ele tem uma perspectiva restritiva, mas ele não precisa ter, ele, aliás, deve ter esse viés, que é um viés de abertura, né? Para que as pessoas possam compreender como o trabalho se constitui, o que elas vão enfrentar, né, em algum momento da sua vida, quando elas forem fazendo suas escolhas e tal, e de que forma que isso pode ajudá-la a se colocar melhor no mundo. Então, é nessa perspectiva que eu acho que o trabalho precisa entrar dentro da educação.
E a gente precisaria pensar um pouco assim, quer dizer, quais são as experiências que os alunos precisam ter, as possibilidades de reflexão que eles precisam ter dentro do ensino médio, dentro da educação básica, para que, quando acabar o ensino médio, eles estejam em condições de olhar para esse mundo e fazer escolhas, né, que é o que ele vai ter que fazer. Sabe? Então, é muito importante que a gente traga o trabalho para dentro da escola numa perspectiva emancipatória. Eu acho que esse é o principal elemento que a gente precisa garantir quando a gente pensa na questão do trabalho.